Homero, qual a diferença da associação livre com a associação de palavras? Veja bem, essa questão é uma questão delicada, por quê? Porque envolve, a teoria freudiana e a teoria junguiana. A associação livre, bem se conhece, é uma teoria psicanalítica, freudiana. Consiste em deixar que o paciente fale livremente, extremamente livremente, sem censuras, sem entraves, sem interrupções, até que o paciente dê por si o basta daquilo que esvaziou o conteúdo inconsciente ou pré-consciente, que nem tudo que ele fala é inconsciente, muitas coisas ele lembra, então é pré-consciente, faz um esforço para lembrar, pré-consciente. No início do século XX, 1907 em diante, por aí, Jung e Freud trocam muitas cartas, até, se eu não me engano, a Vozes, que é uma editora excelente aqui no Brasil, fez um lançamento das cartas entre Jung e Freud. Jung, quando estava vivo, com 83 anos, ele deu uma entrevista num programa de TV e ele disse que só permitiria que fosse revelado o conteúdo dessas cartas cerca de 30 anos depois de sua morte. Então, essas cartas de Jung a Freud foram reveladas mais ou menos em meados da década de 80. Bom, mas o que isso quer dizer? A associação livre, então, é uma prática psicanalítica. Jung, ele, desde o começo, ele discordava gentilmente de Freud, tanto nas questões da sexualidade, quanto em outras áreas também. E ele achava, então, que a associação livre era como aquela questão da alquimia, a dissolver e coagular. O dissolver seria o quê? Algo que dissolve, que se espalha e não tem fim. Então, se o paciente for submetido a uma associação livre no dissolver, no solvente, ele começa a soltar, e o psiquismo fica suspenso, fica pairando no universo da sua psique. O ego fica entre nuvens, entre sabores, entre cores, entre substâncias que ele não pode dominar. Então precisa do quê? Da coagulação, Então, essa coagulação seria justamente a associação de palavras, que Jung, então, aperfeiçoa a associação livre com a associação de palavras. Associação de palavras é algo muito parecido ao que havia no programa da Xuxa. Quem tem mais de 40 anos sabe que teve uma época que a Xuxa tinha um divã, um sofazinho, recebia, Bruno, os seus entrevistados, recebia o cantor Daniel, recebia o cantor Leandro, recebia o padres, e sempre tinha suas perguntas, e suas perguntas às vezes até apimentadas, e ela em um dado momento dizia: eu falo uma palavra, você me fala outra, para ver qual era a reação psicogênica da pessoa. Então a Xuxa aperfeiçoou? Não, ela se baseou numa teoria junguiana. Ela foi muito inteligente, ou as pessoas que estavam em torno dela foram muito inteligentes. Porque Jung entendeu que a associação de palavras é um aperfeiçoamento da associação livre. Jung faz esse aperfeiçoamento da psicanálise, com todo o respeito que ele tem, sabe que a psicanálise foi um princípio, foi um ponto de partida, foi um elan psicológico no século XX e uma pedra de toque nos seus próprios conhecimentos psiquiátricos e neurológicos, e neuropsicológicos, estudando o cérebro e a psicologia junto. Então, a associação de palavras é mais ou menos isso, diferente da associação livre. A associação livre é o dissolvente. O paciente vai soltando, vai eliminando, vai esvaziando, a limpeza da chaminé, Como dizia uma das pacientes de
de Brouwer, né, que depois se tornou também paciente de Freud. Já a associação de palavras é um aperfeiçoamento de Jung ainda na época em que ele trabalhava no Burgosli, né, que é um hospital psiquiátrico com resquícios, ascendências universitárias em Zurique, né, na Suíça. Então, a associação de palavras, vamos fazer agora, um pouquinho. Eu peço um voluntário, meu amigão Bruno. Bruno, por favor, diga uma palavra. Eu vou dizer uma palavra, você diz a primeira palavra que lhe vier à cabeça. Chega mais pertinho aqui. Eu falo a palavra casa. Isso, casa. Abrigo. Eu conto o tempo. Abrigo? Ótimo. Eu falo a palavra sapato. Veja que o tempo vai passando. Bota. Botas, muito bem. Eu falo a palavra tesouro. Diamante. Diamante, veja bem. Tem palavras que a resposta do Bruno for mais rápida. Então o efeito galvânico, né, do psicogalvânico, o efeito eletromagnético do organismo dele revela ali alguns complexos. Qual foi a palavra que mais demorou? Me ajuda, Bruno, foi a da casa, né? Então, quando Não, ele... foi do sapato. Sapato. Bom, quando eu perguntei sapato, ele respondeu botas. Quando demorou para responder a palavra botas, ali havia um complexo de tonalidade afetiva. Talvez o Bruno, quando era criança, calçava botas e aquilo apertava o seu pé, ou talvez as botas lembram o seu pai tendo de sair para fazer alguma atividade e ele ficava sozinho, ficava com saudades, ou talvez o pé dele que calça 44, o mesmo pé do 44 do pai. Então, assim, associou que o sapato dele é do mesmo tamanho das botas. Quem sabe que o pai dele tem uma bota, um coturno, né, de soldado, que o pai dele tem. Então veja que ali, nessa livre associação de palavras, nós captamos um complexo de tonalidade afetiva. É isso que Jung fazia, cronometrando o tempo. Quanto mais demorava o tempo, o aparelho psicogalvânico medindo ali, né, os batimentos cardíacos, a frequência do coração, os pulsos eletromagnéticos do cérebro, etc, 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 ele captava o tempo de reação. Vamos fazer um para concluir, Bruno? Eu falo a palavra menina. Paixão. Veja que foi rápido. Ou seja, há aqui uma atividade da libido própria da adolescência. O Bruno está atravessando uma fase da libido da adolescência. Então veja, o tempo de reação, quando é rápido, não há um complexo constelado ou extremamente afetivo. Quando demora, há um complexo extremamente afetivo. Complexos são cadeias de pensamentos que alguns podem levar a situações neurotizantes e outros podem levar a processos fantasiosos ou mesmo desencadear sucessivas reações mnêmicas do pensamento, gerando uma cadeia subsequente de afloramento da energia psíquica, revelando em si um fator causal, né? É totalmente um estudo heurístico, tem a sua função neuroléptica, ou seja, você reconhecendo o que está aflorando nos neurônios, na mente, no pensamento, na psique. Psique lê-se alma, alma lê-se ao nosso viés espírito. O espírito é a sede da alma, do corpo, né? Alma, união do espírito com o corpo. Então o que acontece? Quando a psique tem esse aflorar da alma, nós temos associações incrivelmente belas, incrivelmente saudáveis, quando nos permitimos o direito de pensar e reagir para ser feliz.